Olá, usuários do Forebet. Bem-vindos ao nosso mais recente vídeo, onde analisaremos e faremos previsões. O vídeo de hoje será um pouco diferente. Em vez de analisarmos apenas um jogo, vamos conferir as estatísticas de 4 partidas e fazer previsões para seus resultados. Nosso foco principal será em 4 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. A edição da Copa do Mundo de 2026 será ampliada com mais equipes. Com um aumento de 16 seleções em relação aos últimos 7 torneios, o número total de participantes será de 48. Por isso, haverá mais vagas disponíveis para a qualificação nesta campanha. Observando a classificação atual das eliminatórias sul-americanas, vemos que 6 equipes se classificam diretamente, enquanto uma disputará a repescagem. A Argentina ocupa a primeira posição com 25 pontos, enquanto o Peru está na lanterna com apenas 7 pontos. Vamos começar analisando os jogos. Começaremos com um dos principais confrontos da rodada, onde o Brasil receberá a Colômbia no Estádio Nacional Mané Garrincha. As equipes estão em 4º e 5º lugar na tabela, separadas por apenas 1 ponto. Isso significa que o confronto é muito importante na corrida para encostar no líder do campeonato, a Argentina. Apesar da importância do jogo, ambas as equipes podem jogar com cautela para evitar a derrota. Vamos conferir o histórico de confrontos diretos. Nos resultados finais, nada de extraordinário, vitórias, empates e derrotas para ambos os times. No entanto, os dados de gols são mais interessantes. 4 dos últimos 6 jogos terminaram com menos de 2,5 gols e 5 deles tiveram menos de 1,5 gols no primeiro tempo. Ao analisar as partidas recentes de ambas as equipes, também vemos que mais da metade de seus jogos terminaram com menos de 2,5 gols. Além disso, ao verificar os gráficos de gols, encontramos o mesmo padrão. Metade ou mais das partidas terminaram com menos de 2,5 gols. Com base nessas estatísticas analisadas, o algoritmo do Forebet prevê que o confronto entre Brasil e Colômbia terá menos de 2,5 gols no total. A segunda partida será entre Peru e Bolívia, um duelo difícil na parte inferior da tabela. Ambas as equipes precisam desesperadamente da vitória para alegrar seus torcedores. Na seção de confrontos diretos, vemos um desempenho muito semelhante de ambas as seleções. A Bolívia venceu 3 jogos e o Peru também venceu 3. 3 partidas tiveram mais de 2,5 gols, enquanto 3 terminaram com menos de 2,5 gols. Em apenas 2 desses jogos, ambas as equipes conseguiram marcar gols. Prever um resultado final ou o total de gols é complicado aqui. Então vamos analisar outro aspecto. Em todas as 5 partidas anteriores entre eles, ambas as equipes registraram menos de 9,5 escanteios, com uma média de 6 a 7 escanteios por jogo. Nos jogos mais recentes, ambas as equipes também não conseguiram conquistar muitos escanteios. Ao analisar a média de escanteios por jogo nesta temporada, podemos prever que o confronto entre Peru e Bolívia terá menos de 9,5 escanteios. O próximo jogo será entre Equador e Venezuela, com uma diferença de 7 pontos entre eles na tabela. O Equador tem apresentado um bom desempenho em seus últimos 5 jogos, permanecendo invicto e mantendo um clean sheet em todos eles. A Venezuela, por outro lado, não vence há algum tempo. Eles não conseguiram vencer nenhuma partida nas últimas 7 rodadas, somando 4 empates e 3 derrotas. Na seção de tendências, devemos destacar 2 pontos importantes. O Equador não sofreu derrotas nos últimos 12 jogos em casa pelas eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. A Venezuela tem um histórico fraco, vencendo apenas 7 de seus últimos 48 jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. Com essa grande diferença no desempenho recente, o algoritmo do Forebet prevê uma vitória do Equador. Encerramos nossa análise com um duelo no topo da tabela, onde o Uruguai receberá a Argentina em Montevidéu.
Ambas as equipes ocupam as duas primeiras posições e estão bem distantes da Venezuela, que está em 8º lugar. Destacamos essa classificação porque isso pode permitir que os técnicos experimentem mudanças nas equipes, sem o medo de não se classificarem, já que ainda restam muitas partidas para o fim da campanha. Na seção de confrontos diretos, vemos uma vantagem para a Argentina, que garantiu 4 vitórias nos últimos 6 jogos. No entanto, 5 dessas partidas terminaram com menos de 2,5 gols, e 4 delas tiveram menos de 1,5 gols. O Uruguai registrou 4 empates, uma vitória e uma derrota nos últimos 6 jogos. O resultado final foi de menos de 2,5 gols em 5 dessas partidas. A Argentina, por sua vez, teve resultados variados recentemente: 3 vitórias, 1 empate e derrotas contra Paraguai e Colômbia. Aqui, devemos destacar uma tendência importante. O Uruguai não sofreu derrotas nos últimos 8 jogos em casa pelas eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. Com o forte desempenho do Uruguai jogando em casa, mas com base nas estatísticas analisadas, o Forebet prevê um empate com poucos gols neste grande confronto. Se você gosta deste tipo de análise com previsões para múltiplos jogos, deixe seu like e se inscreva no canal. A equipe do Forebet valoriza muito cada um de seus usuários, que ajudam a melhorar o nosso conteúdo.